Eu também quero agradecer ao Zé Mário por essa oportunidade de estar aqui no Congresso e também pelo convite que ele me fez logo que eu fui eleito prefeito de Jacareí. E ele me convidou para fazer parte de uma caravana de prefeitos para a Alemanha. E aí eu queria partilhar com vocês algumas experiências, que é o seguinte. Primeiro que quando você é eleito prefeito, você chega lá no gabinete e chega a carta de tudo, várias propostas para você. Ah, não sei o quê, tem proposta disso, proposta daquilo. E você tem que jogar tudo no lixo, porque são propostas que você vê que não te traz benefício nenhum para o município, né? E aí um dia chegou uma carta dizendo de uma proposta de fazer uma participação de uma caravana de prefeitos, totalmente financiado, para a Alemanha, para conhecer a experiência. Lá, está fora, imagina, isso aí não existe. Né? Mas, graças a Deus, o meu vice-prefeito na época, que não, ele não era vice-prefeito, ele foi vice-prefeito no segundo mandato, mas ele era meu secretário de governo, Davi Lino, conhecia a Fundação Konrad Adenauer, e quando ele veio numa reunião, Zé, falou assim, gente, a cada besteira que tem que ser, esse aqui, ó. Esse aqui é mais um. Ele olhou, não, peraí, Konrad Adenauer é coisa séria. Eu falei, tá brincando? Eu falei, isso aqui é coisa séria, isso aqui se verifique melhor, porque esse convite aí é sério. E aí, graças a Deus, eu tive um conselheiro que me ajudou bastante, e aí eu dei sim aquela caravana, e foi uma experiência, assim, fantástica. E fui conhecer o José Mário Brasiliense no avião, que era só por carta, né? Aí chegou no avião, mas quem que é José Mário Brasiliense? Sou eu. Então foi uma experiência, assim, fantástica, essa visita nossa para a Alemanha, porque quando você... Aliás, uma das dificuldades dos gestores, né, dos prefeitos, vereadores, todas as pessoas que entram no mandato político, é que se ele não tomar cuidado, o mandato faz a agenda dele. E isso é um risco. Ele que tem que fazer a agenda. Então, quando ele entra lá, ele é tomado por dia a dia, seja vereador, seja prefeito, deputado, seja o que for. Então, se ele não tomar cuidado para sair, para fazer a agenda dele, ele fica só naquele local, no ostracismo, sem ver outras experiências. E sair do Brasil e ver a experiência da Alemanha, embora o que eu vi lá, eu peguei Jacareí, que é uma cidade, só para ter uma ideia, eu peguei a cidade com 153 milhões de dívida, com 136 milhões de orçamento. Então, se não fizesse absolutamente nada, pagasse, nem lâmpada acendesse, e pegasse toda a arrecadação para pagar a dívida, não dava. Aí você vai para a Alemanha e vê aquilo ali funcionando, fala, peraí, mas a disparidade é muito grande. Mas é sempre bom você ter boas referências na sua cabeça, porque se você não tiver grandes sonhos, grandes projetos, você não realiza o que pode ser possível na sua cidade. E aquilo ali me valeu muito. Duas coisas me marcaram muito, José Mário, foi a questão da visita que a gente fez na usina de lixo, que passaram-se vários e vários anos, agora em Jacareí é uma realidade. Né? Nós conseguimos fazer, de fato, um sistema de destinação dos resíduos muito próximo daquilo que a gente viu lá. E a experiência do CRAS, que é a experiência dos municípios estarem se unindo para poder ter soluções regionais de problemas que extrapolam a questão municipal. Você tem a questão do lixo, a questão do meio ambiente, a questão do rio, a questão da poluição, tratamento de esgoto. E não dá para você achar que o prefeito vai resolver aquilo ali sozinho. E aí, quando eu fui eleito deputado estadual, depois de prefeito, na Assembleia Legislativa tinha um projeto de lei caminhando há 10 anos, Marco. Há 10 anos, criando a região metropolitana do Vale do Paraíba. E havia ali a possibilidade, peraí só, na minha cabeça, a minha referência é o CRAS. Isso aqui, claro, está distante de ser um CRAS, mas é a referência. É melhor criarmos a região metropolitana para termos um instrumento, quem sabe amanhã depois funcionando como deve ser, do que não ter nenhum instrumento. E foi criado a região metropolitana depois de 10 anos de debate na Assembleia Legislativa, conseguimos aprovar isso na Assembleia. Com a mesma dificuldade aqui, né? É centralizado, a composição da região metropolitana é 50% de representação dos municípios e 50% da representação do Estado. Óbvio que o Estado ganha todos os debates, óbvio. Porque se você tem 50% dos municípios, 50% do Estado, basta um do lado do município votar para cá, porque o Estado vai fechar com a posição dele. Então, na realidade, acabou sendo uma região metropolitana criada como um braço do governo. Mas, como o governo, amanhã depois pode ser alterado, já temos
a região metropolitana criada. Então, isso, para mim, foi um passo importante. E também a escola de governo, né? Foi outra coisa. Também queremos a escola de governo em Jacareí, que era uma escola para poder dar formação para os servidores que entravam, formação aos servidores que lá estavam, né? Integração aos que eram recém-concursados, e nós conseguimos, no segundo, terceiro ano, zerar o analfabetismo, porque ainda tinha funcionários analfabetos, né, no município, na gestão, e fizemos lá também todo um trabalho. Então todos lá tiveram alfabetização, e depois criamos a pós-graduação. A pós-graduação, que foi a gente fez um convênio com a FECAMP, e daí o que aconteceu? Nós colocamos um percentual, acho que era 40% mais ou menos, de vagas para comissionados e 60% para efetivos, né? Para que você criasse mais condições no corpo efetivo da prefeitura de existir, independente do prefeito que estivesse lá de plantão. Então foram experiências muito positivas a partir da oficina. Então quero agradecer a partir da caravana, né, que fizemos, além da integração com os outros prefeitos, secretários, né, e muita gente boa lá, muito humor também, né, diga-se de passagem. Eu estava ouvindo o José Mari. Sempre é bom a gente participar de momentos como este, porque eu tento me vacinar para mim não ficar contaminado com a mídia, né? Porque gozado que antigamente falava assim, olha, o cristão tem que ter a Bíblia de um lado e o jornal do outro. Hoje eu fico pensando, mas agora tudo bem, a Bíblia tudo bem, mas o jornal não sei mais que jornal que pega, porque eu não sei que ponto que ajuda ou que atrapalha, né? Seja escrita, seja falada, seja televisionada, é um problema que se você percebe que por trás está assim, a insistência da imbecilização do povo, né? Com tanta forma de trazer a notícia para a população, de levá-la à desesperança, para que, olha, não tem mais jeito para mais nada. Então a gente tenta se vacinar contra isso. Então, quando tem um congresso como esse, e eu vi o José Mário, eu vi a colocação do Marcos, quer dizer, o que acontece? É para a gente tentar respirar um ar novo, respirar até o oxigênio, né? Porque pelas mídias, me parece que o oxigênio ali é muito pouco, muito mais gás carbônico do que oxigênio. Então, sair de onde a gente está para poder participar de um evento como esse, eu acho que faz muito bem, pelo menos para mim, faz muito bem. E eu estava ouvindo o Mário, eu queria só colaborar algumas coisas, Mário, que você falou assim, subsídio, né? Quando você fala assim, quem dá o subsídio fala, eu sei o que é melhor para você. Na hora me veio um exemplo, né? Veja que até cesta básica, quando você concede numa prefeitura, vai na lei dizendo que a composição da cesta básica é uma lata de massa de tomate, é 1 quilo de feijão, quer dizer, isso é o máximo de dizer, olha, nós vamos dar a cesta básica para você e você vai ter que comer esses produtos, né? Quando nós entramos lá, nós tiramos a cesta básica e colocamos o valor em valores, né? E opcional. Mesmo assim, um percentual preferiu ficar com a cesta em gêneros, né? E às vezes é pressionado pela mulher, porque tinha gente que trocava o valor dele com outros produtos que nem sempre eram da alimentação, né? Mas a grande maioria passou a receber em valores, porque se você está dando um subsídio para a pessoa poder comprar algum gênero, ela que compra o gênero que quiser. Quem tem criança vai comprar leite ninho. Quem não tem criança não vai comprar. Quer dizer, então, por que você vai determinar o que está lá na cesta básica? Isso é só um exemplo de que até isso está regulamentado em lei. E quando regulamenta em lei é horrível, né? Porque é para você mudar ou somente outro projeto de lei. Outra coisa também, quando, Mário, você falou assim, cidades pequenas tratadas iguais cidades grandes. Veja, a cidade de São Paulo, vamos pegar Jacareí, 200 mil habitantes, 220 mil habitantes, e você pega a cidade de Borá, 800 habitantes, a lei de licitação é a mesma, né? Você pega Borá, com 800 habitantes, o prefeito lá, ele pode fazer compra direta até R$8.000. Na cidade de São Paulo, com 11 milhões de habitantes, é isso? 11 milhões de habitantes, o prefeito João Dória pode comprar o que ele quiser até R$8.000. Mas, quer dizer, como é que você vai fazer isso, né? E aí você tem as mesmas exigências para municípios pequenos e municípios grandes. E aí o que acontece? Um município grande, bem ou mal, ainda consegue ter um corpo de gestores, por exemplo,
na área jurídica para poder montar lá seus processos licitatórios, ou na área da engenharia para montar seus bons projetos. Agora, e a cidade pequena? Como é que vai ter bons engenheiros? Como é que vai ter jurídico renomado para poder fazer a defesa jurídica da prefeitura? Né? Então, por isso que a solução, na minha opinião, realmente são as regiões metropolitanas, porque ela pode fazer um núcleo, um centro de solução para os municípios pequenos. Ele tem que ter um engenheiro de qualidade, mas não precisa ser 5 dias por semana. Meio período de uma semana está bom demais. Uma manhã de segunda-feira para uma cidade pequena está bom demais. Então, você podia ter um grupo, tanto na área jurídica como na área de engenharia, centralizado para poder servir os municípios pequenos. Então, tem solução, né? É solucionável. Não é? A outra questão você falou também, Mário, assim, mais ou menos isso que você disse. Como ser cristão na prática de uma ação política, né? Quando você falava da Alemanha, que recebe os imigrantes e tal. E na hora me veio uma experiência que, para mim, me valeu muito em Jacareí. Muito, muito, muito. Né? Os clubes passavam, e ainda passam até hoje, com dificuldade financeira muito grande. E em Jacareí tinha um símbolo, acho que toda a cidade deve ter algum símbolo, da exclusão. Né? Em Jacareí, o símbolo da exclusão era um clube no centro da cidade, onde para você entrar lá, você tinha que ser classe A ou B e branco. Esse clube, ele entrou em dificuldades financeiras. O que nós fizemos? Nós fizemos uma composição de valores entre o que eles deviam e o que ele valia, e nós compramos o clube e colocamos como um instrumento da Secretaria Municipal de Educação. Gente, foi a coisa mais bonita que eu já vi, porque uma vez, eu nunca esqueço, uma vez que eu entrei lá no clube e vi as crianças dos bairros periféricos nadando em piscina aquecida. Mas aquilo ali não tem, né, como você não ficar feliz com uma coisa dessa. É você perceber que como a política pode, de fato, fazer uma mudança, uma transformação social, melhorando para quem tem menos, e nesse ponto nem piorou para quem tem mais. Só melhorou para quem tem menos, né? E eu lembro que uma vez os pais, eles iam lá olhar os filhos, né? E como era piscina aquecida, então a piscina aquecida ela é fechada, né? Mas os pais ficavam olhando o buraquinho lá, o filho nadar. Aí meu secretário de Educação mandou tapar os buraquinhos. Eu falei, Laudir, você mandou tapar os buraquinhos pelos quais os pais iam lá para ver os filhos, porque os pais nunca tiveram acesso ao clube, agora os filhos deles têm lá nadando na piscina aquecida e não podem olhar pelo buraquinho? Aí o secretário de Educação falou, vem aqui, Marco. Aí subi numa sala, olha aqui, ó. Nós instalamos câmera na piscina e os pais agora podem assistir seus filhos nessa sala, climatizada no vídeo. Então, mostrava na sala as crianças nadando lá na piscina e os pais sentados. Então, assim, isso é uma das experiências que é possível você fazer, né, que muda a vida das pessoas e traz um benefício muito grande de melhoria de qualidade de vida das pessoas. Né? Quer dizer, é uma alegria muito grande. Quanto à questão da relação executivo-legislativo, eu queria fazer um coro com o professor Marcos, porque, de fato, quando a gente fala o prefeito da cidade, o governador, o presidente, e a gente deixa a casa legislativa como se ela não tivesse a interferência que tem, é um erro na nossa avaliação política, né? Porque, de fato, se fala que o Brasil é um sistema presidencialista, mas a partir da Constituição de 88 é um presidencialismo semi-parlamentarista. Porque se você não tiver a anuência da Casa Legislativa, você não faz absolutamente nada, nem prefeito, nem governador, nem presidente. Né? Então, de fato, muitas coisas não acontecem porque a Casa Legislativa não lhe permite. E a Casa Legislativa, essa notícia que você falou agora da Assembleia, eu fui deputado, quando você falou que o Alckmin perdeu uma batalha, eu fiquei contente, pois é o motivo pelo qual, aí já não, né? E é verdade mesmo. Isso, o que eu fui da oposição, é verdade, a gente só conseguia atravancar alguma coisa lá que a gente considerava que não era bom para o Estado, quando a bancada de situação estava descontente por algum motivo. Né? Mas quando ela estava feliz da vida, esquece que passa tudo. Né?
esse tipo de relação promíscua com a Casa Legislativa, ela é muito complicada e, para mim, é mais fácil, o caminho mais fácil é a gente tentar fazer com que a população se conscientize na hora do voto pelo Legislativo do que acreditar que os atuais eleitos vão se converter a uma nova política. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar na época de eleições para dar atenção para o Executivo, sim, mas dar muita atenção também para o Legislativo. Porque a população, normalmente, na hora de votar, né, para o Legislativo, vai um parente, um amigo, quem deu um favor, quem prometeu alguma coisa e tal, e depois faz um congresso, uma Câmara de Deputados, uma Assembleia Legislativa muito, muito ruim. Né? Eu marquei uma outra questão aqui, quando o professor Marcos está falando de que autonomia é essa que é dada aos municípios, professor, ele fala assim, é a autonomia que foi dada para os escravos quando foram libertos. Né? Falar para os escravos, vocês estão livres. Ah, tá bom, mas como é que vai comer? Como é que vai trabalhar? Em 88, os municípios estão autônomos. Ah, que bacana. Então, agora vocês cuidam da saúde, cuidam da educação, bacana. Sim, mas e o detalhe? Qual o detalhe? O financiamento. Não, isso aí, né, a gente conversa depois. Né? Então, é igual a libertação dos escravos. Tem um avanço na Constituição de 88 de dar uma autonomia para os municípios, mas, de fato, não dá os mecanismos pelos quais ele pode ser autônomo. Então, você mantém a relação escravocrata da mesma forma. Né? Agora, do ponto de vista conceitual, José Mário, essa questão colocada aqui, do ponto de vista conceitual, acho que na Constituição nossa tem coisas que vale a pena a gente sempre ressaltar. Né? Primeiro, é um artigo que fala que todos são iguais perante a lei. Isso daí já é um avanço. Quando eu dava aula na faculdade, uma vez eu induzi meus alunos a responderem equivocadamente uma pergunta. Eu falei, gente, se a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, logo a política deve tratar todos de maneira igualitária. Correto? Claro que os alunos falaram correto. Eu falei, errado. Porque você só pode tratar todos de maneira igual quando a situação é igualitária. Se a situação é desigual, você obrigatoriamente tem que tratar de maneira desigual para que você busque a igualdade. Né? Isso está escrito na Constituição. Todos são iguais perante a lei. E o parágrafo único do artigo 1º, que diz o seguinte, todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos nos termos dessa Constituição, que exerce através dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, olha o que está escrito lá. Todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Esse parágrafo único, ele devia ser dito assim em todas as escolas, em todos os lugares, porque deixa claro que o poder pertence à população. Embora, na prática, muita gente lê esse parágrafo único de outra forma, sobretudo quem vai para as eleições e é eleito. Normalmente se lê da seguinte maneira, todo o poder emana do povo até o dia das eleições, data em que o poder lhe é retirado e dado integralmente aos eleitos por ele. Essa é a interpretação que se dá, mas não é isso que está escrito. O que está escrito lá é que o poder pertence ao povo. E esse povo exerce o poder através dos seus representantes eleitos, ou ainda diretamente nos termos dessa Constituição. E por que fala ou diretamente? Porque também qualquer situação, qualquer pessoa do povo pode fazer uma ação popular, pode fazer um projeto de lei no município, no Estado, na União. Não é? Então tem mecanismo de exercício direto do poder. Então, esse parágrafo único do artigo 1º é riquíssimo na nossa Constituição. E me parece que um dos caminhos que nós temos que fazer é investir muito na educação, na formação, para que as pessoas conheçam a Constituição. Né? Quer dizer, a gente tem que, se a gente não conhecer a Constituição, que é a base de tudo, fica difícil de a gente fazer uma briga. Eu lembro uma vez que eu era prefeito, um vereador mandou para mim um pedido para utilizar a praça, fazer a campanha. Eu respondi para ele, não, você não tem que pedir para o prefeito, porque a praça ela é de uso comum, você pode usá-la, você só não pode ter exclusividade. Mas pode usar, não sou eu que vou autorizar. Você só comunica a autoridade policial, se for um vereador. Então, aquilo que está na Constituição de 88, né, ela precisa ainda chegar na população que hoje não chegou, que até hoje ainda não chegou. Né?
Eu queria só fazer um parênteses, que eu vou aproveitar, já que o Congresso é uma oportunidade de a gente falar algumas coisas que não dá para falar em alguns outros locais. Professor, é sobre a questão da lei da ficha limpa, que, na minha opinião, é um grande retrocesso. Um grande retrocesso. Que a lei da ficha limpa, ela parte do pressuposto que o Poder Judiciário é um poder legítimo, que não tem nenhum tipo de influência do ponto de vista da corrupção, da influência política, nada. Então, a lei da ficha limpa deu ao Poder Judiciário o poder deles falarem quem vai ser candidato ou não. Isso é um crime. Isso é um crime. Por quê? Porque eles interpretam as leis de tal forma que, não, esse aqui não pode ser candidato. Então, você acha qualquer coisa lá e pá, ficha suja nele. Pá, ficha suja nele. Não é? E eu falei isso direto para o Chico Whittaker, na Praça da Sé, na igreja da Praça da Sé. Uma vez a gente encontrou ela e falou: isso que você fez foi um retrocesso. Porque eu sou prefeito e para você ter ficha limpa, você tem que roubar muito. Muito, você tem que roubar muito. Porque você tem que ter um bom trânsito com o promotor, com o juiz. E bom trânsito significa dar a eles o que eles pedem. Minha primeira reunião com o juiz em Jacareí foi para pedir emprego para a esposa dele. E eu não dei. O que vocês acham? As ações minhas lá que caíram na vara dele, o que vocês acham que ele dava? Você acha que eu ganhava alguma? Perdia todas, óbvio. Então, achar que o Poder Judiciário deva ter a prerrogativa de dizer quem pode ser ou não pode ser candidato, não é o melhor caminho. Infelizmente, foi um erro. Né? Deixa a população decidir. Porque o que a gente percebe hoje é que muitos... Vou dizer uma coisa para vocês. Experiência de quem foi 2 vezes vereador, 2 vezes prefeito e 1 vez deputado. Se vocês encontrarem um político que está com a ficha limpa, desconfie. Porque é caro. É caro. Tá? Bom, era isso que eu queria aproveitar o momento do Congresso, porque eu não estou desanimado com essa situação do Brasil, sobretudo depois do que o Mário falou, porque se a Alemanha surgiu depois de um pós-nazismo, é claro que não podemos surgir um Brasil pós-Temer. Claro, evidente. Né? Então, muito obrigado pelo espaço aqui. Tá?